hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum em muitos concursos por aí. E esse assunto sabe qual é? Linguagem, língua e fala. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum em muitos concursos por aí. E esse assunto sabe qual é? Linguagem, língua e fala. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, eu coloquei assim no quadro, assim um jeitinho de colocar um gráfico assim para você, né? Porque o visual também faz parte do aprendizado. Então vamos lá. A linguagem é a capacidade que todos os seres humanos, ou seja, os seres humanos, tá, gente? Possuem de se comunicar através de uma língua. O que é uma língua, gente? É um código linguístico. Nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente. Mas agora eu só estou dando uma pequena introdução para você. E nós vamos começar falando sobre os tipos de linguagem, porque nós não nos comunicamos só com a língua falada, verbal. Nós também nos comunicamos de outras formas. E aí eu queria mostrar para vocês. Primeiro, nós nos comunicamos a linguagem por uma linguagem não verbal. O que é isso, professora? A linguagem não verbal ela não precisa de nenhuma parte escrita. Muitas vezes eu posso chegar para você e falar assim, ó, quando eu falo isso para você, sabe o que quer dizer? Silêncio, porque tem muita gente que fala junto com o professor, não é verdade? Mas eu vou estar daqui a pouco mostrando para vocês esses tipos de linguagem. Mas agora, nós também temos a linguagem verbal. Essa sim, nós utilizamos a escrita. Qualquer palavra escrita faz parte da linguagem verbal. E também nós utilizamos a linguagem mista. O que é essa linguagem mista, professora? Olha, mista já está falando, gente. Misturado, junto e misturado. Então você vai ter, ao mesmo momento, você vai ter a linguagem não verbal, que pode ser qualquer tipo de imagem, e eu vou estar explicando melhor no próximo bloco aí, ou pode ser junto com a linguagem verbal. Por isso que ela é chamada, em alguns textos ela é chamada de mistas, em outros textos ela é chamada de híbrida. Parece, né, bonito esse nome, né? Mas vamos lá. Agora eu vou chamar agora a parte da linguagem verbal. Você vai ver aí na tela aí. Dá uma olhadinha nessa tela aí. Vamos lá. A linguagem não verbal, vocês estão olhando que ela tem ali, ó, eu coloquei uma imagem de símbolos. Olha os símbolos. Não utilize um celular, né? Na sala de aula não pode usar celular, galera. Não pode, proibido fumar. Estacionar, completamente proibido estacionar aqui. Proibido virar para a direita, entendeu? Então, isso daí são os símbolos. Agora, vocês também conhecem quando você está conversando no WhatsApp com uma pessoa, né? Aí, de repente, alguém manda aqueles emojis, né? Que aí começa, chorando. Quem já não recebeu? Quem já não colocou essa carinha aí de chorando? Ou também de rindo? Olha a linguagem, as expressões faciais. Dá para você notar que essas expressões faciais aí, a menina ali, ó, tá chorando, tá vendo? Ela tá triste. Então, isso também é uma linguagem. O semáforo. Vai passar no sinal vermelho para você ver se você não leva uma multa. Então, como é importante você saber as cores. Olha, o vermelho, pare. O amarelo, atenção. O amarelo, porque aqui no Rio de Janeiro não é muita atenção, não. É avanço, vai mais rápido. Mas tudo bem. E o verde, está liberado o caminho. E quando você vê essas máscaras aí, quando você olha para ela, você já sabe que está falando de quê? De teatro. Todo mundo conhece essas máscaras, ou seja, existe uma informação que é passada por essas imagens. Mas essas informações que você está vendo alguma letra? Tem alguma letra aí? Não. Sabe por que não tem nenhuma letra? Porque é uma linguagem não verbal. Ela passa para você,
mas ela é uma linguagem não verbal. Você tem a informação, você está entendendo o que está significando ali através dessa imagem, desses símbolos, dessas expressões faciais. Eu não coloquei dança, mas também tem dança também. A dança é uma linguagem não verbal. Ok, gente? Bom, agora volta para mim. Volta para mim. Nós já acabamos a linguagem não verbal. Agora nós vamos para a linguagem verbal. Linguagem verbal. O nome já está falando. Verbo, a palavra, não é? Utiliza a palavra como foco. Ou seja, os textos escritos. Prosa, crônica, anedotas, a sua redação. E por falar em anedota, eu vou contar uma anedota para vocês. Olha, promete que vai rir? Mas essa vocês conhecem. Eu vou colocar porque, não tem jeito, né? Eu tenho que falar fazer uma brincadeirinha, olha. Vamos ver se eu consigo. 2 amigos desempregados conversavam. Um diz, gostaria de ser pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro, muito intrigado. Explica o primeiro. É que todos os dias é muito ruim. Sabe que eu me enquadrei? Eu também queria ser um dia só também. Mas, gente, claro, né? É uma brincadeira. Isso é uma anedota, gente. Essa anedota, ela não tem nenhuma imagem. Mas é um texto escrito. Mas eu não... Tá, vamos dizer que foi engraçado. Vamos combinar. De repente foi engraçado para você. Eu não sou muito, né, gente? Desculpa, né? Eu sou professora, né? Não teve jeito. Então, olha só. Mas você não entendeu? Não teve um leve humor, assim, bem longe, mas não teve. Ou seja, eu passei uma informação para você somente com texto escrito. Então, quando só tem texto escrito, quando não tem nenhuma imagem e só o texto escrito, nós temos a linguagem verbal. Ok, galera? Agora a gente vai continuar. Chama aqui, eu vou passar uma imagem aqui para vocês. Olha só. Texto, linguagem mista e híbrida. Vamos lá, gente. Vocês vão ver agora. Vou mostrar para vocês. Olha só. Ele vai utilizar, além da imagem, as impressões associadas à escrita. Então tem uma chardinha que você está vendo aí, que está escrito assim, o cara com a cabeça cheia de fumaça, tipo assim, nervoso, e o outro empregado desesperado na tela do computador, falando assim, cadê o relatório de saúde mental da empresa que eu mandei você fazer? Saúde mental eles não têm nada, nenhum funcionário, nem o chefe dele. Tá vendo? Mas eu só consegui entender isso porque tem uma imagem por trás. Tem a escrita, você tá vendo? Tem a escrita, que é o cadê o relatório, né, de saúde mental, mas também tem a imagem, ou seja, o humor dessa tira, dessa charge, aliás, só está relacionada se as duas imagens, a linguagem mista e a linguagem, no caso a linguagem mista, que seria a verbal e a não verbal, estivessem juntas. Eu só consigo entender por causa disso. Então, a importância da linguagem mista. Também temos ali a capa de uma revista, até de uma cantora conhecida. Ali, só a imagem dela, qual a intenção dessa revista? Só com a imagem dela chamar a atenção para que as pessoas possam comprar. Isso daí, eu usei a imagem da pessoa e ainda tem a parte escrita, que tem até o nome da revista ali. Também tem um símbolo, que é proibido fumar. Eu tinha visto na linguagem verbal, que se eu colocasse só esse símbolo eu entenderia, mas eu quis colocar proibido fumar aí. Então, eu usei o símbolo e a escrita juntos. Por isso, nós chamamos esse nome de linguagem mista ou híbrido. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Então, gente, nós estamos falando sobre linguagem, a importância da linguagem. Então, essa linguagem, ela se desenvolve, todos nós utilizamos, todos nós, eu, você, todos nós utilizamos essas 3 linguagens aqui. Tem vezes que nós só falamos, tem vezes que nós só gesticulamos e tem vezes que nós usamos as duas. Então, mas como essa linguagem, ela é passada a nós? Uma das maneiras que ela é passada a nós, e aí eu vou estar falando mais da linguagem verbal. Para uma das maneiras, lembra que eu coloquei aqui, ó, língua escrita, que está bem aqui no quadro, língua escrita?
Para ter uma linguagem verbal, eu preciso da língua escrita. E como é que é isso, professora? Como é que é esse negócio de língua? Eu vou estar explicando para vocês. A língua, gente, é um ato coletivo social, no qual seus usuários, quer dizer, a gente aqui, ó, tá vendo? Nós já temos regras pré-estabelecidas. Quando você aprende a ler e a escrever, você primeiro aprende o alfabeto, depois você aprende... Aí você escuta os fonemas, que é o som da palavra, e você vai juntando essas palavras. A professora te ensina, né? K mais SA, que vai dar casa, ela vai juntando e vai formando a sua língua. A língua, a nossa língua, ela é um código linguístico. Só que não tem só a minha língua. Tem várias línguas. Inglês, francês, né? Japonês, chinês. Mas aqui nós utilizamos a língua portuguesa. E a nossa língua portuguesa, ou seja, nosso código linguístico, é a língua portuguesa, que é um ato social. Ou seja, você socializa. Quando você conversa, você utiliza a língua, o seu código linguístico é a língua portuguesa, e você está fazendo o quê? Está socializando, está se comunicando. Mas como é isso, professora? Nós temos duas modalidades da língua. Você tem a língua padrão ou a língua culta, que está dentro, aqui ó, vou botar até aqui embaixo, aqui ó, padrão. Vou botar sistema padrão, que é a culta. O que é isso, professora? Olha, é quando você faz uso da gramática normativa. O que é gramática normativa? Ela é as normas da língua portuguesa. Você não pode escrever de qualquer maneira. Você tem que escrever com as concordâncias. Eu não posso falar, a gente vamos. Eu não posso falar assim. Não está dentro da gramática normativa. Nós temos que falar nós vamos. Isso está dentro da língua padrão. Essa língua padrão, ela obedece essas regras cabalmente. E ela é utilizada como modelo de todos os veículos de massa. Por exemplo, na televisão, os textos jornalísticos, ele é utilizado a língua padrão, ou culta que nós falamos. Então, essa língua ela é como se fosse um padrão. Olha, eu tenho que escrever dessa maneira. Os livros paradidáticos, os livros didáticos, utilizam a língua padrão, ou seja, a norma culta. Então, essa língua que eu estou falando para vocês, ela é como se fosse a ideia de nivelização. É por aqui que a gente vai entender. Por exemplo, se eu chego e falo, peraí, deixa eu lá na gramática. É assim que se fala? Deixa eu lá. Você tem aquela padronização, ok? Agora a gente vai falar da língua popular. Qual é? Tá vendo? Beleza? Essa língua popular é o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Ela é flexível, ela é espontânea, ela é criativa. Você inventa palavras, tem o neologismo, tem aquela musiquinha do Caetaniá, Djavaniá. Quer dizer, não existe essa palavra, mas ela é criativa. A nossa língua, a língua popular, ou é chamada de coloquial, que é muito conhecida, coloquial. Coloquial é a língua que nós, variantes, né, que usamos a nossa língua portuguesa, usamos no dia a dia. É a língua oral. Estou falando com você o registro oral. Muitas vezes você não fala assim, traz para mim. Você não fala assim, traz para mim. Você não fala, você vai onde? Você vai aonde? Você não fala assim, você vai aonde? Essa é a língua popular e é a língua mais rápida. Nós falamos mais rápido. Você vê que como é que diminui, abrevia? Você está vendo isso quando eu falei para vocês? Essa é a chamada língua popular coloquial. Gente, o fato de ser popular, tem mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que nós vamos estar falando um pouco depois. De ser popular, ela carrega também os regionalismos. Então existem, por exemplo, jeitos de falar, né, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, o jeito de falar do carioca é diferente do jeito de falar do mineiro. Mas isso também faz parte da língua popular ou coloquial. As gírias que eu uso aqui são diferentes das gírias que eu uso em outro lugar. Faz parte da língua popular. Então, na língua, que é um ato coletivo, tô fazendo um resumão agora, hein? Resumão, hein? Que é um ato coletivo que eu utilizo o código linguístico, que é a língua portuguesa. Eu tenho duas modalidades, a língua padrão e a língua coloquial. A padrão está dentro da gramática normativa. É o padrão, aquilo que a gente vai seguir. Tem alguma coisa errada, a gente segue. Vamos lá, dá uma olhada na gramática. E a popular é flexível, é criativa, é a língua espontânea, oral, da oralidade. Ok? Então, a gente está
finalizando aqui a parte da língua. Ok, galera? Beleza? Vamos continuar, vamos continuar.